Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2024 da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na figura, mostra um raio de luz monocromático que se propaga do meio R, incide na superfície de uma lâmina de faces paralelas constituída de um material S, sob o ângulo de incidência delta e penetra na lâmina. Em seguida, esse raio de luz incide na outra face da lâmina, a qual está em contato com o terceiro meio T, onde sofre reflexão total. Considerando que o seno de delta é igual a 0,6 e que o índice de refração absoluto do meio R é igual a 2,5, o máximo valor do índice de refração absoluto do meio T para que ocorra a reflexão total desse raio de luz na superfície entre S e T será? Então, para a gente fazer essa questão, vamos relembrar a ideia de refração da luz. O fenômeno da refração da luz ele vai consistir no fato da luz ser transmitida de um meio para outro totalmente diferente. O fenômeno da refração ele é regido por duas leis. Tá? A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal traçada pelo ponto de incidência estão no mesmo plano ou são coplanares. Porque se a gente for pensar, eu tenho uma superfície dióptrica e o raio de luz está incidindo nessa superfície. Está passando do meio 1 para o meio 2 e eles são construídos de acordo com a reta normal. Note que esse plano aqui laranja, é o mesmo plano. Então a gente pode dizer que o raio incidente, o raio refratado e a normal estão contidos no mesmo plano ou coplanares. A segunda lei da refração, ela é conhecida como lei de Snell, né? Ela é a razão entre o seno do ângulo de incidência e o ângulo de refração. Então a gente escreve N1, seno de I, é igual a N2, seno de R, onde N1 é o índice de refração do meio 1 e o N2 é o índice de refração do meio 2. A gente também pode analisar o desvio sofrido pela luz quando ela muda de meio. A primeira ideia que a gente tem é quando essa incidência é oblíqua e a luz, né, ela incide de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ou seja, o índice de refração do meio 2 é maior que o índice de refração do meio 1. Então, a gente pode dizer que, quando um raio de luz vai para um meio com maior índice de refração, ela se aproxima da normal. Então, é por isso que a gente tem aqui uma aproximação do raio refratado. Quando essa incidência acontece ao contrário, ou seja, ela vai do meio maior para o meio menor, o raio de luz refratado ele se afasta da normal. E o terceiro caso que a gente teria é quando essa incidência está perpendicular à superfície, ou seja, na direção da reta normal. Quando isso acontece, o raio de luz não sofre desvio, certo? Agora, para ângulo limite e a reflexão total, acontece o seguinte. Quando um ângulo de incidência tende a um valor limite, denominado ângulo limite, o ângulo de refração ele vai tender a 90 graus. Quando isso acontece, a quantidade de luz que vai passar para o outro meio, ou seja, refratado, ela vai tender a zero. Atingindo esse ângulo limite, não mais vai ocorrer a refração da luz. Aí sim vai ocorrer a reflexão da luz. Tá? E aí a gente tem o nome desse fenômeno de reflexão total. Então, o ângulo limite ele sempre vai ser calculado pela lei de Snell, admitindo que o ângulo de refração é igual a 90 graus. Então, a gente pode resumir o seguinte, que o seno do ângulo limite vai ser o índice de refração menor divididos
pelo índice de refração maior, certo? E é importante também que a reflexão total ela só vai ocorrer em duas condições. Primeiro, a luz deve dirigir do meio mais refringente para o meio menos refringente, ou seja, do meio de maior índice de refração para o meio de menor índice de refração. E o ângulo de incidência ele vai ser igual ao superior ao ângulo limite do dióptro, certo? Então, se a gente for pegar a nossa situação aí, a gente pode pensar assim. Primeiro, eu vou analisar a refração do meio R para o meio S. Né? Então, é essa situação aqui. Ó. Né? Deixa eu fazer uma reta. É essa situação aqui que a gente vai ter. Ó. O raio de luz está incidindo aqui. Eu tenho aqui a minha reta normal. Né? Ele falou que esse aqui é o meu ângulo delta. E ele vai, se você notar, ó, ele vai se afastar da normal. Né? Então, ele vai vir para cá. Aí eu posso usar aqui a lei de Snell. O que diz a lei de Snell? NR seno de delta é igual a NS seno de S. O índice de refração do meio R vale 2,5, então vai ficar 2,5. O seno de delta é igual a 0,6, e isso vai ser igual a NS seno do ângulo daqui. Eu vou chamar esse ângulo de delta, de θ, tá? Seno de θ. Então, eu sei que 2,5 vezes 0,6, isso vai me dar 1,5. Então, eu sei que a relação NS seno de θ é igual a 0,5. Agora, eu vou analisar o seguinte. Quando o raio de luz vai passar do meio S para o meio T, vai ter que ocorrer a minha reflexão total. Ou seja, esse cara vai sair aqui e o ângulo da reflexão tem que ser um ângulo de 90 graus. Então, olha só, ele vai incidir aqui, eu tenho a minha reta normal aqui, e esse feixe de luz, ele vai ser refletido, certo? Porém, ele está tendendo ao meu ângulo limite, né? A gente sabe que esse ângulo aqui é o ângulo θ e esse aqui é o meu ângulo de 90 graus. Se eu aplicar a lei de Snell, ó, NS seno de S vai ser igual a NT vezes seno de 90 graus, que é exatamente esse ângulo aqui. A gente sabe que NS seno de θ é 1,5, não é? Então, vai ficar 1,5 é igual a NT vezes seno de 90 é 1. Então, a gente sabe que o índice de refração do meio T é igual a 1,5. Por isso que a resposta é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.